Graça e paz, queridos. Que Deus abençoe a sua casa, sua vida e a sua família. Sempre é uma alegria trazer uma porção da palavra de Deus para que nós possamos compartilhar um enlevo espiritual, e nós vamos dar continuidade então à nossa série de mensagens sobre oração, que aliás é um tema que está meio que fora de moda nas igrejas. Você sabia que tem igreja que nem reunião de oração tem mais? Simplesmente eles têm lá ministrações, têm louvores, não é? Eles têm lá uma série de eventos, workshops, retiros espirituais, mas sem oração. E a oração é o beabá, não é? Para o novo convertido, além da leitura da Bíblia, é o beabá do início da fé cristã e também não só do início da fé, mas a gente vai se aperfeiçoando na oração. Eu sempre digo que a respiração da alma é a oração. Se nós orássemos mais, amados, certamente que as nossas casas iriam experimentar muitos milagres. Se nós orássemos mais dessa importância à prática da oração, com certeza nós teríamos uma igreja muito mais poderosa. Mas infelizmente nós só oramos quando as coisas às vezes estão difíceis, né? Eu vou daqui a pouco colocar uma frase do Billy Graham aí, para vocês verem que é uma grande verdade, né? Olha que grande verdade, não é? Olha só que grande verdade, e é assim mesmo que acontece. Mas, continuando a nossa série, nós vamos falar hoje sobre a garantia de resposta à oração. Para tanto, nós vamos ler em Números, capítulo 23, e o versículo 19, que é um versículo muito conhecido da igreja, ou dos leitores da Bíblia. E este versículo, ele diz a seguinte expressão, Números 23 e 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Tem Bíblia que diz assim, porventura, né? Tendo ele prometido, tendo falado, não cumprirá? Isso lá, Números 23 e 19. E aí então, nós vamos fazer a seguinte pergunta: que garantia nós temos de que realmente Deus está ouvindo as nossas orações? A primeira coisa, ou a primeira garantia, é a iniludível promessa de Deus. Nós temos a promessa de Deus. Irmãos, nós precisamos começar a levar a sério as promessas de Deus que estão aqui, na Bíblia Sagrada. O nosso terrível problema é que confiamos mais em sentimentos, não é? Na carne e sangue. Nós confiamos muitas vezes na nossa capacidade, na nossa experiência, e aí vamos abrindo mão da importância da oração. Confiamos mais nessas coisas do que na promessa de Deus, ou nas promessas de Deus. Por isso que o coração do Senhor se entristece. E nós acabamos de ler aqui que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, verbalizado, não o cumprirá? Quando Jesus, ele diz, pedi e dar-se-vos-á, ele realmente pretende dizer isso. Não é uma frase vazia que Jesus está falando, não é? Na oração, nós podemos apontar para essas promessas e dizer, Senhor, com humildade, tá? Não é como outro dia eu ouvi alguém dizendo aí, um bispo dizendo aí, olha, quando Deus promete alguma coisa na sua palavra, ele tem que cumprir, porque ele é obrigado a cumprir o que ele falou. Se Deus não cumprir, disse ele, encosta Deus na parede. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, um comedor de arroz e feijão, exigir que Deus cumpra as suas promessas, exigir colocar Deus na parede. Quem somos nós, irmãos? Qual é a parede que cabe às costas de Deus?
Tem um livro aí de um determinado líder espiritual, não é? Ele escreve o seguinte, o título do livro é Como Tomar Posse da Bênção. E ele escreve lá no capítulo 3, se não me engano, dizendo o seguinte, que Jesus, ele já conquistou a vitória nossa na cruz do Calvário, e hoje nós só temos que determinar, não é? Nós só temos que determinar e temos que exigir. Amados, eu disse que nós podemos apontar para as promessas e dizer, Senhor, tu dissestes, mas é com muita humildade, queridos. É com muita humildade. Nós não podemos exigir nada de Deus. Agora, quando nós pedimos a Deus, não é? Não que Deus se esqueça do que ele disse, mas aquela relação de amigos, você diz, Senhor, tu prometeste, não é? Com muita humildade, nós temos a garantia da resposta de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a garantia da resposta de Deus é o precioso nome de Jesus. Irmãos, o precioso nome de Jesus. Esse nome tem poder. Jesus disse repetidamente essa verdade. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja o quê? Glorificado no Filho. Está lá em João, capítulo 14 e o versículo 13. E ainda está dizendo assim, e se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isso não é uma promessa clara, não é? Não é uma promessa clara? Então, outro lugar Jesus diz assim, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Eu vou deixando as referências bíblicas aí, meus amados. Então, nessas três afirmações de Jesus, vemos o seguinte, se pedirmos ao Pai em seu nome, ele o fará, o Pai dará e nós o receberemos. Claro, gente, sem esquecer que sempre prevalece a vontade soberana de Deus. Portanto, uma tripla promessa de resposta. Fará, dará e receberemos. Por isso, filhos de Deus, não é? Vamos aprender também a tripla oração em intensidade, não é? Aquela intensidade crescente a que o Senhor nos convida. Pedir, não é? Pedir é solicitar, buscar é insistência, é você pedir diligentemente. Não é vãs repetições, mas você só dobrar diante de Deus, sem desistir do seu objetivo. É desejar o cumprimento da promessa, não é? Bater é insistir constantemente diante da porta dos céus. E o maravilhoso da oração é que enquanto nós oramos, nós vamos nos tornando capazes de intensificar nossos pedidos, porque Deus vai nos fazer saber certamente, né, o desejo do coração dele, e ele vai nos responder a oração, se pedirmos em nome de Jesus. Lembra aquele versículo que a Bíblia diz que quando nós não sabemos como orar, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O próprio Espírito Santo nos ajuda a orar para que nós obtenhamos a resposta positiva de Deus, não é? Agora, o que significa pedir em nome de Jesus? O que é pedir em nome de Jesus? Pedir em nome de Jesus significa confessar o nome dele diante de Deus. Com isso, eu digo sim ao nome de Jesus, sim ao Salvador, sim à sua cruz.
E porque Deus também diz sim a esse nome, porque aceita totalmente o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Então, nossos pedidos acabam encontrando a sua realização. A minha vontade acaba se unindo, não é, à vontade de Deus. Então é isso que Jesus quis dizer lá em João capítulo 15, versículo 7, quando ele fala assim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E aí, você está disposto a permanecer em Jesus? Você está disposto a fazer a vontade do Senhor? Você está disposto a se submeter totalmente ao seu nome? É o seu desejo sincero se tornar, não é, um com Jesus? Se é o seu desejo sincero, então você pode se abrir para uma nova realidade que poucos conhecem, não é? E isso é importante, você se tornar um com Jesus. E aí, meu amigo, você vai ver a ação de Deus sobre a sua vida em resposta às suas orações. Lembre-se daquela frase que Jesus disse: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Vocês viram que eu mudei de ambiente aqui porque o ambiente que eu estava iria ser utilizado por alguém na minha família, então eu vim aqui para a minha biblioteca. Mas isso não vai alterar o conteúdo da mensagem. Bom, terceiro ponto agora é que nós precisamos também agir, não é, com a nossa própria sinceridade. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 19. Vamos achar aqui na Bíblia, livro do escritor, ou a carta do escritor aos Hebreus, ou a epístola do escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 19. Está escrito assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Porque nós temos um sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Antes de que nós nos cheguemos a Deus, nós somos ainda alertados, no mesmo capítulo, lá no versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração. Agora, o seu coração é sincero? Responda para você mesmo. E eu respondo para mim também. Quando você pede ao Senhor, por exemplo, que perdoe o seu pecado, você também está disposto, a colocar mais para cá, não é? No fundo do coração, a romper com esse pecado. Senhor, perdoa os meus pecados. É uma oração rotineira, é uma coisa mecânica que você vai só para cumprir tabela. Bom, hoje eu orei. Ou realmente, quando você pede perdão dos pecados, você está lutando e disposto para se afastar, para se abster, para evitar, para romper com esse pecado. Ou então você está estendendo uma mão para o Senhor, não é? Para receber o perdão, enquanto com a outra você está segurando o pecado. E aí, se você fizer isso, você está mentindo diante da face do Senhor. Quando você ora, não é? Pedindo que o Senhor mande muitos obreiros para a sua vinha, para que o mundo fique repleto do Evangelho, para que as pessoas tenham conhecimento de Deus, para que as pessoas tenham conhecimento da palavra, não é? Mas você mesmo não está disposto a ir, não é? A sacrificar, então tua oração é mentira. Porque você também deveria estar disposto a sair para evangelizar, para ganhar almas para Jesus, para falar de Jesus para as pessoas. E aí isso acaba se tornando uma dissimulação. E o Senhor vai dizer na sua palavra, lá em Provérbios 2 e versículo 7, Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. E talvez você possa até perguntar, mas como eu posso saber se a minha oração é sincera ou talvez mentirosa? Há uma certa característica infalível. Tu és mentiroso quando em piedosa autossatisfação tem uma boa impressão de ti mesmo. É quando você se sente bonzinho demais.
É quando você se sente santinho demais. É quando você acha que você não deveria passar nenhum tipo de problema na vida, porque o papai do céu está te vendo. É quando você acha que você é o filhinho preferido do papai, não é? E aí você acha que sempre faz o teu dever, que você vive de modo agradável a Deus, não é? E que nada vai deixar de funcionar por uma falha sua. Isso é perigoso, não é? Isso é perigoso, porque você tem uma doutrina de fé comprovada e ortodoxa. Quando você está assim, satisfeito com você mesmo, você é um mentiroso, é um hipócrita diante de Deus. Gente, nós nunca... mas eu não posso ficar satisfeito comigo, irmão William. Eu não posso estar contente com uma vida de oração, de santidade. Sim, sim, sim. Mas quando você tem certeza e convicção plena de que você está no centro da vontade de Deus. Então, quando você tem uma fraqueza, quando você tem uma falha de caráter e que você vai orar a Deus pedindo alguma coisa em oração, isso pode ser o seu impedimento. E aliás, 1 João 1:8 está dizendo que se dissermos que não temos pecado algum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Né? A verdade não está em nós, então nós precisamos ter muito cuidado com essa questão de achar que nós estamos santinhos, não é? Que estamos no centro da vontade de Deus, quando isso não é verdade. Estou procurando um versículo bíblico aqui, mas até que eu ache, a gente se lembrou, né? Nós nos lembramos, na verdade, que milhares de membros de igrejas, né? Milhares de pessoas estão aí nessa hipocrisia piedosa, mas somente quando nós, quando você, quando eu estivermos convictos da nossa completa desestabilidade, quando tivermos perdido a fé em nós mesmos, na nossa capacidade, não é? Na nossa autoavaliação, aí sim, não é? Nós teremos verdadeira disposição de coração. Veja que em Isaías capítulo 57, versículo 15, vamos ler lá o que está dizendo? Isaías 57:15, para corroborar com a nossa fala. 57:15 de Isaías diz a seguinte expressão: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Sabe o que é isso, gente? É a pessoa que sente que ela é um miserável pecador, que é totalmente dependente de Deus, que precisa da misericórdia dele, que sabe que a sua capacidade é limitada. Ele se torna um abatido de espírito, aí é um coração contrito, reconhecendo que sem Deus não somos nada. Então, queridos irmãos, quando vocês se tornarem pessoas de oração, vocês vão conhecer mais profundamente a si mesmos. Há muitos que vão todos os domingos à mesa do Senhor, que receberam o batismo bíblico, muitos que conhecem a pura e clara palavra de Deus, mas que não conhecem a si mesmo e por isso mesmo mentem na oração. A mentira está na nossa carne, no nosso sangue, não é? Veja, queridos, você pode pegar uma criança de 3 anos de idade, uma criança que ninguém ensinou ela a mentir, ela está aprendendo a falar ainda, mas ela pega alguma coisa lá que não era para pegar, aí quando a mãe pergunta quem pegou, ela fala, não fui eu, não fui eu. Quem ensinou essa criança a mentir? Não é? Então já veio com o pecado original, não é? A mentira ela já está entronizada, mas não há nada mais purificador e que desvenda o coração do que a oração insistente. E nessa disposição eu começo a enxergar o meu pecado como Deus o vê. Somente na sua presença eu sou arrancado do velho desleixo religioso, das formalidades mortas, levado à verdade viva. Somente então eu compreendo com o meu espírito
e não, como até então, com o meu raciocínio. Jesus, Ele é a verdade. Ele é a verdade. E Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todas as algemas insolúveis, todas as perguntas sem resposta, todos os vícios obstinados e secretos que se impõem na tua vida de fé, não é? Se originam do fato de ainda não teres reconhecido a verdade sobre ti mesmo. Por isso, peço a você com insistência, e também essa palavra serve para mim: comecemos a procurar o Senhor com um coração disposto e verdadeiro, como nunca antes, e nós teremos a garantia de que nós seremos ouvidos. Amém, queridos? Então fico com essa palavra. Foi um estudo bíblico, mais um pedacinho sobre oração, porque eu desejo que você seja abençoado, que a oração chegue diante da presença de Deus, a tua oração, que você não dependa de um congresso, de uma festa, ou então só se o pastor orar, só se o evangelista orar, só se aquela irmã que é profeta orar. Não, a tua oração, ela tem efeito se você estiver dentro da vontade de Deus. Você pode orar na sua casa, você pode curar os enfermos em nome de Jesus, você pode ter a porta aberta em nome de Jesus, você pode, fazer declarações baseadas na palavra e submissa à vontade de Deus, e as coisas vão acontecer. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te abra portas fechadas, e que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa. Amém.